E aí, gente, vocês estão bem? Tudo certinho? Preparado para Páscoa, comer chocolate, né? Pois é, importante. Não só o chocolate, mas lembrar do verdadeiro sentido também, tá certo? Então, gente, o que eu tenho para trazer para vocês hoje é a parte de instrumentação cirúrgica, né? 4 coisas que você precisa saber sobre instrumentação cirúrgica. Dentro dessas 4 coisas, eu procurei agrupá-las de maneira que a gente já tenha um apanhado geral, já conheça um pouco da realidade da instrumentação cirúrgica. Não só para o estudante de medicina que está ali na faculdade, enfim, que é chamado para participar de alguma cirurgia, mas até mesmo algum estudante de medicina ou de qualquer outro curso que queira ganhar dinheiro mesmo, faturar com instrumentação cirúrgica, que é uma área que a gente consegue também uma remuneração, tá? Uma remuneração boa para quem já trabalha, por exemplo, com a parte de enfermagem, ou mesmo que já foi direto do ensino médio. E para o estudante de medicina também é um valor legal que ajuda bastante a compor a renda, tá? A gente sabe que tem muitos estudantes de medicina que dependem de uma renda extra para estar se virando, certo? Deixa eu só ajeitar um detalhezinho aqui. Antes de continuar, aí, assim fica melhor. Um momentinho só. Me ajuda aqui, por favor. O ventilador tá balançando a tela, tá ficando ruim. Valeu, obrigado. Então, pois é, gente, deixa eu pegar aqui o que eu preparei para vocês e do que eu quero falar hoje para vocês, tá certo? Dessa parte de instrumentação cirúrgica. Bom, em primeiro lugar, das 4 coisas que eu considero que é importante vocês saberem, é a função do instrumentador, tá? O que é que faz um instrumentador cirúrgico? Qual é a importância do instrumentador cirúrgico? É só estar passando um instrumento ali na hora? Como que ele pode participar de uma maneira mais eficiente e auxiliando não só o cirurgião, mas auxiliando o próprio paciente a que o resultado seja exitoso, tá? Que dê tudo certo, que fique tudo bem, para o instrumentador, para o cirurgião e principalmente para o paciente, tá? Então, nessa parte da função do instrumentador, a gente pode dividir em 3 fases principais. A fase de pré-operatório, a fase do intraoperatório e a fase pós-operatório, imediata ali, tá? Na parte de pré-operatório, o que é que um instrumentador pode fazer para estar... Perdão, um momentinho só. Tá muito quente, tem que ligar o ventilador. Eu já tô suando aqui. Bota para girar. Um dia eu vou ter um estúdio bem massa, vocês vão ver. Pode anotar aí, tá? Bom, vamos lá. Então, dividir nas 3 principais áreas aí, de pré, intra e pós-operatório para facilitar a didática, tá? E enquanto eu estiver falando aqui, gente, pode digitar aí comentários, pode fazer perguntas, tá? Eu quero ver, deixa eu já ver até se eu já deixo aqui na tela. O que vocês forem comentando aí, eu já vou vendo aqui e já vou respondendo também, tá certo? Podem ir fazendo as perguntas. Então, vamos embora. No pré-operatório, o que o instrumentador pode estar fazendo para estar auxiliando, tá? Uma das coisas que ele deve fazer é já ver qual é a cirurgia que vai ser realizada. Sabendo qual é a cirurgia, ele vai atrás do material necessário. Por exemplo, os materiais, eles são divididos em caixas cirúrgicas. Desde grandes cirurgias até pequenas cirurgias, até mesmo um kit de sutura que a gente fala, que é o que vai para o pronto-socorro. Cada caixa dessa, ela é composta de diferentes instrumentos. Então não adianta a gente abrir, por exemplo, uma caixa para apendicectomia, se o objetivo da cirurgia é uma esterectomia, uma retirada de útero. Não adianta você... Não tem necessidade de você levar uma caixa de laparotomia para o pronto-socorro para fazer uma sutura de pele. Então, é importante o instrumentador estar ligado qual vai ser a cirurgia para poder já estar separando o material de maneira adequada, tá? Uma dica que eu dou, normalmente, por questão até mesmo de
de economia, que isso é importante, tem que ser levado em conta, às vezes se abre uma caixa de material básico ou uma caixa média que se fala, tá? Para, por exemplo, uma laparotomia exploradora. A caixa de material, a caixa de equipamento básico ou caixa média, ela normalmente tem algumas pinças que são mais curtas e em quantidade também é bem menor. Por exemplo, numa caixa de laparotomia propriamente dita, tem, vamos supor, 20 pinças Kellys, tá? Numa caixa média tem metade, tem 10, tem menos até às vezes. Então, muitas vezes a caixa média não é suficiente para uma laparotomia. Tentando economizar, o pessoal abre uma caixa média e quando está no meio da cirurgia, quantas vezes você já não viu o cirurgião pedir para abrir outra caixa? Ó, essa caixa aqui não está dando certo não, abre a caixa de laparotomia. Então acaba que é o barato que sai caro. Você vai abrir uma caixa média e logo em seguida o cirurgião vai pedir uma laparotomia. Então, peçam para abrir a caixa adequada, tá certo? Instrumentos longos, eles são muito importantes para a cirurgia de cavidade. Às vezes o paciente é obeso, tem um abdômen muito alto, tá? A gente precisa de um instrumento longo para poder realizar a cirurgia, o procedimento que está sendo necessário ali na hora, seja uma sutura de alça, principalmente material delicado, sutura de via biliar. A gente precisa de um instrumento longo para poder ter uma precisão na hora da sutura. Tá? Então, isso daí é importante. Outra questão da função do instrumentador no pré-operatório, além dessa questão da caixa, e também a separação de medicamentos e materiais. Se for uma cirurgia de exploração de vias biliares, você já pode pedir para deixar separado, por exemplo, um dreno de Kerr. O dreno de Kerr ele é muito utilizado na exploração de vias biliares. Se não for realizada uma reconstrução imediata, muitas vezes a gente deixa esse dreno, que é um drenozinho em forma de T, bem longo, que ele fica lá na via biliar. Nem sempre se usa. Então, para você também não abrir um material e perder esse material, ter que jogar fora sem utilizar, você pede para deixar separado na sala. Ó, separa um dreno de Kerr, mas por enquanto não abra não, que eu vou ver se o cirurgião vai pedir. Isso daí você vai estar mostrando uma proatividade, vai estar mostrando, ó, conhecimento, que você já está ligado, qual vai ser a cirurgia. Está mostrando que você já sabe os tempos cirúrgicos, está mostrando que você sabe o material necessário. Então, o cirurgião pode ter certeza que vai estar ligado nisso daí, tá? Muitas vezes a gente está avaliando o aluno e não diz ali na hora, mas a gente está ligado na atitude, se é proativo, se está encostado, se só faz o que manda, se já se antecipa. Tudo isso é importante, tá? No pré também, preparar o material, o instrumental conforme a cirurgia e, preparar o ambiente, tá? Ver exatamente na lista de segurança, que eu vou falar um pouco melhor daqui a pouquinho, tem o checklist lá, ver se o paciente é realmente o paciente que vai ser operado, confirma qual a cirurgia. Isso não é função só da enfermeira ou só do cirurgião, isso é função de todo mundo que está na sala. Imagina que come bola o cirurgião e a enfermeira responsável, mas você percebeu, falou, professor, é o mesmo nome, sei lá, José Antônio, mas o sobrenome é diferente, tá? Então, observe isso daí que ajuda bastante. E no intraoperatório, tá? Duas coisas que você pode fazer que ajuda bastante, duas partes que são funções do instrumentador, que é a parte de estar auxiliando a cirurgia, e a parte de estar mantendo a contagem. No auxílio de cirurgia, não é necessariamente o instrumentador estar dentro do campo, afastando, usando afastador. Muitas vezes é necessário, às vezes é uma cirurgia caótica, que já está o cirurgião e dois auxiliares ali com a mão dentro de campo. Se o cirurgião pedir para o instrumentador botar a mão, coloque. Não precisa se impor dizendo que não é sua função, porque a vida do paciente em primeiro lugar, certo? Normalmente o instrumentador ele não precisa literalmente botar a mão na massa ali no paciente, mas se precisar, coopere, tá? Então, o auxílio que o instrumentador sempre deve ter é justamente de estar se antecipando ao passo do cirurgião, vendo já qual vai ser o material, o que é que ele vai precisar, já pediu, viu que está acabando com pressa, não precisa esperar o cirurgião pedir para você pedir. Está acabando com pressa? Olhe para a cirurgia, veja qual é o tempo. Pô, está no meio da cirurgia ainda, vai precisar de mais.
Agora, não, já está terminando de fechar a pele, tem 3 compressas na mesa, vai pedir mais compressa? Não vai. Então, você observa os tempos cirúrgicos e se ainda vai ter necessidade. Se você observar, verificar a necessidade, mas não tem certeza do que pedir, pergunta ao cirurgião, fala, doutor, eu estou vendo que está acabando o fio de algodão aí, o senhor vai precisar de mais? Ele vai responder, entendeu? Preciso. Você já vai e pede. Com certeza o cirurgião vai estar muito satisfeito com a sua ajuda, tá? Outra parte importantíssima, contagem do material. Não é só contagem de compressas. Normalmente a gente se liga mais o quê? Vamos contar compressa antes de fechar a cavidade, né? Confere a quantidade de compressas, que é importantíssimo, ver se bateu e pronto. Mas o ideal, principalmente para quem é instrumentador profissional, que trabalha com isso mesmo, tem que saber a contagem do material. Quantas pinças tinha na caixa quando começou e quantas pinças tem ao final da cirurgia, tá? Para quem é instrumentador profissional, isso é um dever, tá ok? E para o pós-operatório, como que o instrumentador pode estar auxiliando? Ele pode estar ajudando, por exemplo, não é nem só no pós, mas também no intra. Quando ele recebe uma peça anatômica, tá? Uma peça cirúrgica, é algum fragmento, alguma porção, ou seja, de um órgão ou de um tecido, que vai ser enviado para anátomo patológico, tá? É o que a gente retira do paciente. Isso é uma peça cirúrgica. Essa peça, como eu falei, ela vai para um exame de laboratório, que é microscópico, porém ela tem que ser acondicionada, ela tem que ficar no recipiente adequado e no meio de um líquido adequado, tá? Às vezes é formol, às vezes é álcool. Então, assim que você receber a peça do cirurgião, você sendo um instrumentador, recebeu ali o apêndice, tá? Sempre a regra é que tudo vá para exame. Se quiser confirmar com o cirurgião, confirma. Doutor, isso aqui é peça para biópsia? Isso vai para o anátomo patológico? Ele dizendo que vai, você não precisa e não deve esperar o final da cirurgia para acondicionar aquela peça. Você já pede da circulante da sala que ela busque o recipiente adequado, já com o líquido dentro, tá? Que vai ser o conservante, já coloca ali dentro a peça cirúrgica. Por quê? Se ela fica ali em cima da mesa e a cirurgia leva 1, 2, 3 horas, aquele tempo que a peça está fora do paciente e ainda não está no líquido que vai conservá-la, aquela peça está se deteriorando, tá? Está tendo mudanças ali na estrutura celular. Isso está sujeito a influenciar na avaliação do patologista, tá ok? Então, recebeu a peça, já acondicione. E para quem é instrumentador profissional, vai precisar do quê? Também de limpar o material que está sendo retirado, tá? Muitas vezes o aluno de medicina não sabe disso, mas um instrumentador profissional, quando termina a cirurgia, ele recolhe todo aquele equipamento ali que foi usado e ele leva para a esterilização. Muitas vezes, ou é o próprio instrumentador, ou então alguma equipe do hospital que é responsável por isso, mas o instrumento ele tem que ser lavado, tá? De forma física e às vezes de forma química. Forma física é a escovação mesmo, pega uma escovinha igual a lavar louça. Pega uma escovinha própria ali, com um antisséptico próprio, um antimicrobiano, lava direitinho, tira aquele excesso de sujeira, e depois, às vezes, você coloca de molho, né? Bota imerso em algum produto químico adequado, ou então leva para autoclave, que é o mais comum, que é uma esterilização física. É como se fosse uma panela de pressão gigante. Ela trabalha sob muita pressão, temperatura muito alta, que elimina completamente qualquer vida que tiver ali, qualquer bactéria, tá? Bactéria, vírus, enfim. Isso que eu falei para vocês foi sobre a função, né? Hoje a gente está falando sobre uma das 4 coisas aqui. Primeiro, a questão da função. A segunda parte que eu quero falar para vocês, que você precisa saber sobre instrumentação cirúrgica, são os cuidados essenciais para a segurança, tá? Segurança de quem? A segurança do instrumentador, a segurança da equipe cirúrgica e a segurança do próprio paciente, tá certo? Vou lhe dar aqui 7 itens principais, 7 pontos que você tem que ficar ligado. Primeiro ponto, a sua higienização das mãos, tá ok? Eu sei que muitas vezes o pessoal não gosta de estar com as unhas bem curtas, mas é o ideal
para estar no campo cirúrgico, seja instrumentador, seja auxiliar ou seja o cirurgião, tá? As unhas longas têm o risco de perfurar a luva. Querendo ou não, gente, questão de lógica. Quanto maior a unha, mais bactéria acumula, tá? Por mais que você lave, por mais que você limpe, se você mesmo manter a higienização com a unha curta, você vai ter menos bactéria do que a mesma higienização com a unha longa. E principalmente que a gente tá ligado também, que muitas vezes a unha longa tá pintadinha e a galera não quer esfregar com força ali para não tirar o esmalte, né? Pois é, então a higiene das mãos é muito importante. Fazer a antisepsia adequada ali antes de entrar em cirurgia, aquele momento da escovação que você tá ali no tanque, tá? Lave bem direitinho as mãos. Como é que se lava, professor? A gente lava sempre de distal, ou seja, da ponta dos dedos para proximal, e a gente lava até o antebraço, tá? Até próximo ao cotovelo. Lembrando de limpar bem as partes interdigitais, subungueais, palmas, entre os dedos, tá ok? Vai trazendo a limpeza de distal para proximal, tá certo? Troca a mão, daquele jeitinho lá que a gente deve aprender antes da paramentação. Então, a higienização das mãos é importante. Segundo ponto, o EPI, tá? O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Então, é importante para você, independente em qual posição você estiver, tá? Usar ali a máscara, é obrigatório, né? No intraoperatório. E é máscara, tá, galera? Não é máscara, não, tá certo? É máscara que cubra nariz e boca, tá certo? Não pode deixar cair e ficar com o nariz de fora durante a cirurgia, não. Óculos também, o ideal é que se use óculos. O problema é que nem sempre a temperatura da sala é adequada e o óculos acaba embaçando. Mas o óculos é um EPI aconselhável porque evita que respingos de secreção caiam na mucosa, caiam no olho, tá? E o capote, que também é parte da vestimenta, também é um EPI, tá certo? Também serve não só para a gente não contaminar o paciente, mas serve também para a gente se proteger, tá? Outra coisa, o que eu falei um pouco anteriormente, o checklist de segurança. Aquele quadro branco, não sei se vocês já observaram, tem já na maioria dos hospitais, graças a Deus. Tem um quadro na parede, que ali tem um checklist. Lá tem o nome do paciente, a idade, o número do prontuário, a cirurgia que vai ser realizada, o nome do cirurgião, o nome do auxiliar, o nome do enfermeiro, o nome do anestesista, o seu nome, tá? Como instrumentador, o nome da circulante, e tudo aquilo ali é documentado e vai para o prontuário. Isso é importantíssimo, tá, gente? É segurança para todos, para o paciente, para o cirurgião e para a equipe. Então, faça parte desse checklist, ajuda a conferir. Quanto mais pessoas conferirem, menor a chance de erro. Vi uma notícia um dia desses aí, o paciente entrou para fazer uma cirurgia de vesícula e acabaram fazendo uma vasectomia no paciente, vê mesmo. Viram só a letra V e meteram a faca para cima, né? Ao invés de tirar a vesícula, deixaram o paciente aí estéril. Então é bronca. Além daquilo que a gente já viu várias vezes, em vez de amputar o pé direito, amputa o esquerdo. E o pior é que o direito ainda tem que amputar e vai acaba perdendo os dois pés. É grotesco, mas é real, tá? Então, tem uma canetinha também, parece um pincelzinho, principalmente nessas cirurgias de amputação, que marca o sítio cirúrgico, ou seja, o local. É perna direita, marca um X na perna direita. De preferência, faça isso com o paciente ainda acordado. Confirme com ele. Senhor é seu fulano de tal, da Silva Santos. Antes de você falar, é cirurgia de vesícula? Outra dica que eu dou. Pergunte, o senhor vai se operar de quê? Porque na hora ali, às vezes o paciente está tão nervoso que o que você perguntar, ele confirma, tá? Eu não sei se todos vocês já tiveram no lugar de serem pacientes que são submetidos à cirurgia. Eu já estive mais de uma vez. E não é uma sensação muito agradável, não. Tá? Um dia eu vou falar só disso daí com vocês. Mas tem muita coisa envolvida. Tem o medo que o paciente está sentindo, tem a empatia que a gente tem que ter pelo paciente, tá? Ali é uma pessoa que tem uma família que está lá fora, tem a família que está ansioso, tá? O pessoal está nervoso, está preocupado. Então a parte emocional do paciente fica muito aflorada. A gente não deve perder essa sensibilidade, tá? Muitas vezes o cirurgião ele tem que ser mais incisivo e mais decisivo, porém ele não precisa ser menos emotivo, tá? Ele não precisa ser emocionado, não é isso que eu estou dizendo.
mas ele precisa ter empatia, tá certo? É um ser humano e a gente tá ali dando o nosso melhor para que ele tenha uma boa recuperação. Então, pergunte dele, o senhor vai se operar de quê? Ah, vou operar de vesícula, tá? Aí tá, beleza. Porque se você fala, vai operar de quê? De vasectomia? É, vasectomia. Quando vai ver, nem era. Então, inclusive, isso não é justificativa jurídica. Você fala, perguntei do paciente na hora, ele falou que era vasectomia mesmo. Tem isso não, tá? Então, verifique direitinho. Olhe o prontuário. E isso está dentro do próximo ponto que eu vou falar também, ainda dentro dos cuidados essenciais, que é a comunicação efetiva com o paciente, conforme eu já dei o exemplo, e a comunicação com a equipe. A equipe não é só quem está dentro de campo, cirurgião e auxiliares. O instrumentador é a ponte de comunicação, ele deve ser pelo menos a ponte de comunicação com o circulante. Circulante é um profissional de enfermagem, normalmente um técnico de enfermagem, que ele fica ali dentro da sala, que é justamente para circular, para andar ali na sala e andar fora da sala para ir pegar material, e pegar fio, e pegar o que a gente precisar, soro, sangue, enfim, qualquer demanda, ele vai atrás. É uma pessoa que não está paramentada, ele pode se contaminar, pode pegar em algo que não está estéreo e trazer para a gente abrir de forma adequada. Então, uma comunicação efetiva ajuda a ter menos erros no intraoperatório e ajuda a gente a ganhar tempo, porque você consegue se antecipar, que nem eu falei, né? Viu que tá acabando fio? Já pede. Tá acabando compressa? Já peça, tá? Contagem cirúrgica, já falei ali no outro ponto, mas vou repetir porque é muito importante. Ajude a contar o material, principalmente as compressas, tá? Toda vez que o cirurgião colocar uma compressa, o ideal é que o cirurgião mesmo avise. Tô deixando uma compressa aqui no fígado, tô deixando 2 compressas aqui na pelve. Porque o cirurgião verbalizando, todo mundo que está ali está ouvindo. E você, principalmente no lugar de instrumentador, fique ligado, tá? Treinamento, a higienização dos instrumentos. Numa lâmina, tá certo? É melhor você deixar mais afastado. Então, esses foram os 7 pontos principais dos cuidados essenciais. E agora vamos dar uma dinamizada aqui, vamos mudar um pouquinho aqui o cenário. Eu vou organizar aqui, já dei uma adiantada, de montagem da mesa, tá? Vou preparar aqui o local para vocês se ligarem aqui, como é que a gente monta uma mesa cirúrgica, e vou passar uns bisus para vocês aqui, tá certo? Voltou? Voltou o áudio, beleza, valeu. E é bom que agora eu vi que vocês estão comentando aí, a gente está conseguindo ver, tá? Então vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que monta uma mesa, beleza? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho o computador. Beber uma aguinha aqui. E o kit? Peguei. Espera rapidinho que o kit resolveu sumir. Eu já tinha separado. Dá uma olhadinha. Pronto, tá aqui. Gente, se liga aí, antes de eu abrir aqui o kit, ó. Parece o estojo da vovó, né? Isso aqui foi dado com muito carinho por meu pai, quando eu estava no primeiro período de medicina, calouro ainda, tá? Era assim que eram os kits de cirurgia, ó. Ele vinha aqui nessa forminha aqui, nessa pastinha, e com os principais instrumentos eu vou mostrar de um por um para vocês. Mas aí eu lembro bem direitinho que o papai deu e ainda me levou lá no centro, numa loja onde fazia a gravação do nome aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí direitinho. Mas aqui é a gravação do meu nome, tá certo? E eu guardo com muito carinho aqui e vou estar
compartilhando com vocês aqui, tá certo? Então vamos lá. Aqui está o instrumento. Deixa eu só botar de uma maneira que vocês consigam visualizar melhor agora, tá? Presta o celular rapidinho, só para ver como é que vai ficar aqui. Tô com a minha auxiliar aqui, que é minha esposa. Então vamos aqui. Deixa eu só organizar aqui, tá? Gente, ó, então vamos lá, tá? Aqui a luva cirúrgica, eu já até passei o bizu. Eu sei que Laiane já viu, acho que João Eduardo também. Mas, como a gente tá fazendo live para mais pessoas, então vamos demonstrar aqui, tá? Aqui uma luva cirúrgica. A gente escolhe pelo tamanho da mão, tá? Aqui uma luva 7, que fica uma luva mais justa, tá certo? Quando a gente abre aqui o envelope, luva 7, normalmente elas já vêm identificadas aqui, o que é o lado direito e qual é a mão esquerda, tá? Imagino que a gente já tá degermado e tal, paramentado direitinho. Paramentado não, degermado. Enxugou as mãos, você vai calçar, já colocou o capote, vai calçar a luva, tá? Então aqui aquele bizu que eu falei, ó, 4 dedos primeiro, antes de colocar a mão toda, bote os 4 dedos. Depois que cada dedo tiver no local certo, aí que você coloca o polegar, tá? Desse jeito, ó. Fica bem facinho, você não se enrola, beleza? Outra mão aqui, ó, mesma coisa. Bota 4 dedos, entrou cada um no lugar, você coloca o quinto, tá? Aqui. Então vamos lá, pro material aqui, beleza? Uma das coisas que deu uma bugada é que eu queria ter gravado com o celular deitado, que ficava um campo maior para vocês visualizarem, mas só tá rolando ele vertical, depois eu vejo. Então aqui o instrumento que eu falei, o kit de sutura, tá? Que eu recebi dos meus pais. Então, o importante antes de saber montar a mesa é saber os tempos cirúrgicos, ok? Então, dos tempos cirúrgicos, eu vou escrevendo aqui para vocês. Quais são os 4 principais tempos cirúrgicos, tá? A gente divide aqui em diérese, que é a abertura. 2, a hemostasia. 3, o tempo principal, que alguns chamam de exérese, porém, exérese significa retirada, e nem sempre a gente retira alguma coisa do paciente, né? Às vezes, por exemplo, a gente só faz uma enteroanastomose, uma derivação biliodigestiva, sem necessariamente retirar alguma coisa do paciente. E depois que resolve tudo, a gente faz o fechamento, que é a síntese. Então, temos que ter esses 4 tempos em mente, tá? Com esses tempos em mente, a gente vai fazer o quê? Vou colocar aqui deitadinho para vocês. Imagine que isso aqui vai ser a mesa que vocês têm o espaço lá para montar, tá certo? Vamos ver se vai caber tudo aqui no celular. Acho que eu vou ter que botar na diagonal. Gente, imagine que você está instrumentando e você está aqui, tá certo? Essa aqui é a sua posição. Você é um instrumentador. E o paciente está desse lado aqui, tá certo? Então, como é que eu gosto de instrumentar? Como é que eu gosto de montar a mesa? Tem os 4 tempos. Eu gosto de colocar eles numa sequência que é dividida dessa maneira. Da esquerda para a direita, ou seja, o paciente não está aqui? Paciente. Então, a cirurgia vai começar aqui, fica mais perto do paciente, esse instrumento aqui. Então, a gente coloca aqui os instrumentos de diérese, que é o item 1. Depois da diérese, a gente põe os auxiliares da diérese, que são pinças, dente de rato e anatômica, tá? Tudo isso dentro do item 1. Depois, qual é o próximo passo? A hemostasia. Normalmente são quais pinças? Pinças Kellys. Eu vou fazer mostrando os instrumentos também. Primeiro eu estou só mostrando o esquemático aqui, tá?
2 a síntese. Seguindo para cá, nessa direção, a gente vai colocar o tempo principal. E depois dele, a síntese. Tá ok? A síntese para finalizar. Então, da direita para a esquerda. Voltando para cá, para cima, tá? Novamente para cá, eu coloco os afastadores ou instrumentos especiais. E do lado deles, os materiais de consumo. Por exemplo, os drenos, gases, compressas. Dessa maneira aqui, tá? Vocês vão observar, eu já separei algumas imagens aqui na tela do computador para ficar mais rápido. Vocês vão observar aqui, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho. Oxe, Laiane, eu vi que tu disse que tá batendo um nervoso, depois tu pratica aí, que fica bem facinho, parece mágica. Depois tu coloca os 4 dedos, que puxa, entra aqui, que não leva 1 segundo, não. Ó, por que eu falei que é o jeito que eu gosto de montar, tá, gente? Porque tem várias maneiras. Se vocês entrarem aqui na montagem da mesa, cada ponto desse aqui quase é uma maneira diferente de montar. Então aqui, ó, tem, isso aqui é uma mesa de odonto, mas é bem parecida com a nossa. A gente tem, ele segue da esquerda para a direita, perdão, aqui, ó. E depois ele sobe da esquerda para a direita de novo, tá? Que nem eu faço. Tem outra montagem que eu botei aqui para exemplificar, que ele já vem do outro lado, ó. Ele vem da direita para a esquerda, bota bisturi, tesoura, ou seja, diérese. Depois preensão, que são as pinças, né, ou auxiliares da diérese. Hemostasia, vai colocando aqui, compressa, aí vai subindo, ó. Disposição, hemostasia, especiais auxiliares. Por que eu dei esses vários exemplos? Por que eu estou mostrando isso aqui tudo? Porque é importante, gente, o quê? Disso aí tudo, qual a lição que dá para vocês tirarem? O importante é saber a sequência dos tempos cirúrgicos. E você monta uma mesa sempre da mesma maneira para você não se perder na hora. Se é da direita para a esquerda, se é da esquerda para a direita, não tem problema, gente. Não vai chegar alguém olhando a sua mesa e falar, você montou errado. Se tiver na sequência certa, ninguém vai poder dizer que está errado, tá? O que não pode é ter um porta-agulha do lado de um bisturi, do lado de uma baby cock, com um afastador ali perdido pelo meio. Aí realmente não tem nenhuma sequência lógica essa montagem de mesa, tá? E agora eu vou passar aqui com os instrumentos, como é que eu montaria uma mesa só com esses instrumentos que estão aqui em cima, que eu mostrei para vocês, tá? Bem rapidinho, na prática aqui, o que eu estava escrevendo aqui, tá certo? Vou voltar para a tela aqui. Gente, eu vou tirar aqui do material. O chato aqui para gravar esse conteúdo que eu estou gravando para vocês com o celular na vertical, fica muito ruim porque limita muito a área, sabe? Mas na próxima eu vou ver já como é que resolveu isso. Pronto, imagine que vocês estão com esse bolo de instrumento, tudo aqui na sua frente, tá? Então o que é que a gente vai ter que separar aqui? Primeiro, quais são os instrumentos de corte, ou seja, de diérese. Então vamos lá, a gente tem os cabos de bisturi, não vou separá-los ainda, vou só botar junto. Tô só tirando do bolo. E as tesouras, tá? Isso é a primeira coisa que você vai fazer aqui. Ainda sobra aqui esses outros instrumentos. Se você tem, por exemplo, aqui na prática, ó, você tem um instrumento um lâmina de bisturi de cabo 3 e outro de cabo 4, ou seja, um pequeno e um grande. Se você tem uma tesoura grosseira maior e uma tesoura menor, qual vai ser a sequência que você vai montar essas 4 aqui, tá? Qual vai ser a sequência aqui que a gente vai montar aqui? Sempre, gente, do mais delicado para o mais grosseiro, tá? Então, se você tem um instrumento pequeno e um grande, coloque primeiro o pequeno. Na sequência que eu ensinei, eu não gosto de montar daqui para cá, da esquerda, que nem eu desenhei no papel, tá? Vou mostrar de novo para vocês aqui o que eu desenhei. Eu não gosto de montar da esquerda para a direita. Então, vamos lá, ó. Primeiro, número 1, diérese. Então, o que eu estou colocando aqui na diérese? Bisturi e tesoura. Agora, tem mais de uma tesoura, professor, tem mais de um bisturi. Como é que você vai resolver? Sempre o mais delicado primeiro.
mais delicado é o menor, tá? Então aqui, primeiro o cabo 3, depois o cabo 4. Tesoura. Tesoura, as duas tesouras, gente, veja, nenhuma das duas é Metzenbau. Qual é a Metzenbau? Aquela bem fininha, delicada. As duas tesouras são tesouras grosseiras, tá vendo? Ambas são tesouras de maio, tá? Só muda o tamanho, mas ambas tesouras são tesouras de maio. Então, qual que vai ser primeiro? A pequena ou a grande? Aí depende, tá? Se você tem o mesmo instrumento, um reto e um curvo, primeiro vai um instrumento curvo, tá? Ó, primeiro o instrumento curvo, depois o instrumento reto. Por quê? O instrumento curvo, ele é um instrumento que a gente diz que é o instrumento do cirurgião. Se o cirurgião lhe pedir tesoura, você vai passar, ou se ele falar já direto, Metzenbau, ele não vai falar Metzenbau curva, o cirurgião só fala assim, Metzenbau, você vai entregar a curva reta, você entrega a curva, porque ela é mais delicada, ela é mais anatômica, e ela tem a mesma curvatura da mão, tá vendo? Ó, a nossa mão, se a gente fizer a curvatura não é assim, então segue a curvatura do instrumento. Na prática, para o cirurgião, ela é mais delicada, quando chega lá dentro da cavidade, a gente consegue, esse ângulo, ele faz diferença para a gente conseguir fazer movimentos mais precisos, diferente de um instrumento reto, tá? Um instrumento reto normalmente é para cortar fio, para cortar alguma coisa mais grosseira, por isso que é considerado um instrumento do auxiliar. Então, se o auxiliar lhe pedir uma tesoura, você vai entregar uma tesoura reta, tá? Se o cirurgião pedir uma tesoura, você entrega uma tesoura curva. Por que isso? Porque normalmente o auxiliar ele vai cortar um fio, vai cortar o nó de sutura, né? Então a sequência aqui da diérese é essa daqui. Então vou colocar aqui de ladinho, na mesma ordem. Depois da diérese, a gente vai para qual tempo cirúrgico, tá certo? A gente vai colocar aqui ainda, ó, antes de passar para hemostasia, a gente vai passar para parte dos instrumentos auxiliares. Então, quais são os auxiliares ou instrumentos de preensão? São as pinças. Ó, aqui eu tenho duas pinças do mesmo tamanho, vejam. E aí, uma anatômica sem dente, ó, anatômica sem dente, e uma anatômica com dente, certo? Então, qual que vocês acham que vai primeiro? Sem dente ou com dente? Lembra que eu falei antes? Mais delicado primeiro. Então, obviamente, se você pegar no seu dedo e faz isso aqui, dói? Não dói. Se você pegar isso aqui e fizer isso aqui, ó, já doeu, tá? Então, o mais delicado é o que não tem dente. Então, você já monta assim, tá certo? Primeiro sem dente, depois com dente. Essa aqui é o primeiro tempo cirúrgico, ou seja, a diérese, tá? Qual vai ser o segundo tempo? Aí a gente vai aqui para o lado. Nessa caixa, que ela é uma caixa reduzida, ela só tem, na hemostasia, né, que é o segundo tempo, ela só tem duas pinças. Eu vou só botar mais juntinho aqui para ter mais espaço. Aqui, ó, ela só tem duas pinças, que são pinças hemostáticas. Mesma coisa, o tamanho é diferente. Ah, professor, não é primeiro a pequena, depois a maior? Não, primeiro é a mais delicada. A ordem é sempre assim. E qual que é a mais delicada? É a curva, tá? Então, nesse caso, você pode montar dessa maneira aqui, tá certo? Professor, é Kelly, é Rochester. Rapaz, sinceramente, Halsted, não, na prática, de verdade mesmo, na prática, qual cirurgião você para o cirurgião abrir a pinça? Você vê que o cirurgião para abrir a pinça e vê se a ranhura vai só até metade ou até o final. Na prática, nem o cirurgião faz isso não, tá? Então, o que o cirurgião vai pedir é hemostática. Ou então que ele fale Kelly, mas você não precisa falar, professor, Kelly só vai até a metade, até o final, é Halsted, é Rochette. Olha, com certeza não faça isso não, tá? Entregue a que você tiver na mão. Então, isso daqui já dá certo. Ó, Kelly reta. Lembrando, gente, já passando o bizu, quando o cirurgião lhe pedir reparo é um sinônimo de Kelly reta, tá? Da menorzinha que você tiver, que é só para pegar um fio que tiver ali para não ficar solto na cavidade. Beleza, então esse é o tempo da hemostasia, tá certo? Depois da hemostasia, vamos voltar aqui, ó. Hemostasia é o item 2. Então a gente viu aqui o tempo 1, diérese, apreensão, os auxiliares, hemostasia. O terceiro tempo, gente, é o tempo de exérese, tá? Que é a retirada, que aí sim tem os instrumentos, por exemplo, de vesícula. Na retirada da vesícula, quais são os principais instrumentos aqui? Seria uma mixter, tá? Ou uma jotinha,
uma Foster, que também é chamada de coração, é o momento que você coloca esses instrumentos que servem para a retirada da vesícula. Colocaria aqui do lado. Esse, como é um kit de sutura básico, ele não tem nenhum instrumento de Exeres. Então a gente já passaria aqui para o instrumento de síntese, tá? E o instrumento de síntese, o que é que a gente vai usar de síntese? Porta-agulha, tá? Fios e porta-agulha. Ó, aqui tem o fio e aqui os porta-agulhas. Então, mesma coisa, menor e maior, você vai botar o menor na frente, tá? E o maior aqui do lado dele, que é mais grosseiro. Lembrando que o maior, quando que seu professor, por que tem um menor e um maior? Para que essa diferença de tamanho? Quanto mais longo, você tem que estar ligado no que o cirurgião está fazendo. Se ele estiver suturando lá dentro da cavidade, ele vai querer um instrumento longo, ele precisa de alguma coisa que alcance a vesícula lá dentro, por exemplo, ou a via biliar. Se ele estiver fechando a pele, não tem para que ter um instrumento tão longo, tá? Um instrumento curto já resolve, que a gente está aqui na superfície, beleza? Então isso aqui, gente, esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, eu vou afastar um pouquinho só para ficar mais bonitinho, tá? É o exemplo da montagem da mesa, se isso aqui fosse a mesa, tá? Então aqui, ó, diérese, auxiliares da diérese, hemostasia e síntese, tá? Se tivesse tempo principal, exérese seria aqui, tá ok? E os fios. Vou dar uma dica prática aqui para vocês já usarem já amanhã, quem tiver de plantão aí já pode usar agora. Como é que você vai montar o cabo do bisturi, tá certo? O bisturi, colocar a lâmina no cabo do bisturi. Quando a gente fala bisturi, gente, é um negócio já montado, tá? Isso aqui, isolado, é o cabo do bisturi. Isso aqui é a lâmina de bisturi. Outra coisa, antes de abrir. Cabo 4, gente. Vejam se vocês conseguem ver aí. Aqui na base tem o numerinho do cabo. O número pequenininho. Aqui é o número 4. Esse outro é o cabo número 3. As lâminas que começam com a dezena de 20, 21, 22, 23, 24. Essa aqui, por exemplo, é a lâmina 24. As 20 e tantos são inseridas no cabo 4, tá? No cabo 3 são das dezenas do 10. Lâmina 11, lâmina 15, lâmina 12, lâmina 18. Vai no cabo 3, tá certo? São lâminas mais delicadas. Então, você vai abrir, tá? No caso, se fosse no intraoperatório, a circulante que faria isso aqui, ela abriria, ó. Todo material estéreo, ele vem com uma abazinha para você puxar. Você vai abrindo aqui e solta a lâmina no campo, tá? Eu gosto de usar o porta-agulha porque ele é mais forte a pressão dele, tá? Então o que você vai fazer aqui? Você vai pegar na lâmina, vai pegar nessa porção aqui da lâmina, isso aqui é a fenestra da lâmina, tá certo? Você pega nessa parte aqui externa, ó, e observe que aqui na base da lâmina ela tem esse ângulo. Isso não é à toa, tá? Isso é para se encaixar nessa parte aqui do bisturi. Vejam que aqui não tem, ó. Aqui passa direto. Então, vocês têm que dar um jeito de encaixar aqui. E na ponta do cabo, ele tem uma ranhura aqui do lado, tá certo? Essa ranhura aqui vai servir para entrar e travar aqui dentro. Então, você pega a lâmina dessa maneira, coloca aqui, ó, na pontinha e empurra para trás. Fácil demais, viram? Não deu meio segundo, não. Para tirar, pega aqui na pontinha de trás, ó, próximo onde está o número, levanta aqui, ó. Ó, você vai dar uma dobrada aqui no porta-agulha, tá vendo? Vai levantar aqui a aba, levantou e empurra para frente. Facinho, tá vendo? Não peguei na lâmina. Pode voltar o vídeo aí se vocês quiserem. Não encostei a minha mão na lâmina. Então vocês não precisam correr o risco de se machucar, tá certo? Terminou o perfuro cortante. O que eu estava falando para vocês naquela hora lá? Pega o perfuro cortante, tá? Seja com a pinça, ou já descarta com ele mais longe. E você vai pegar o quê? Vai pegar e vai botar lá no cantinho da mesa. Se fosse aqui, vamos supor, isso aqui tudo a mesa, que nem eu disse, você descartou, você está aqui, o paciente está aqui, você está aqui, você descarta lá do outro lado, longe, ó. Vai botando fio, agulha, lâmina, tudo no cantinho da mesa. Quando terminar a cirurgia, a primeira coisa que você faz, vai lá com cuidado e descarta o material. Ou avisa para a circulante, fala, ó, os pérfuros cortantes estão nesse local aqui, tá? Mostre para ela, que ela vai ficar mais tranquila, mais segura, sabendo que vai ter que sair catando a agulha no meio daquele bolo de instrumental, tá certo? Então essa é a dica para você montar aí o cabo do bisturi, colocar a lâmina, tá ok? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para falar para vocês. Deixa eu voltar
Obrigado. Então foi meio... A dinâmica mudou aqui um pouquinho na hora, mas eu acho que deu para vocês visualizarem alguma coisa. Vocês que estão aí, aqui nesse momento, Laiane, João, Eduardo, conseguiram ver direitinho? Viram, né? Chega, eu tô suado aqui, mas pelo menos deu para mostrar um pouquinho, tá? De tempo em tempo a gente vai melhorando a estrutura. O importante é o que eu tô passando para vocês, né? Nem tanto a belezura, não, mas sim a informação, tá? Eu acho que a informação foi passada. E depois, pessoalmente, também eu posso passar mais coisas, tá? Vamos seguir aqui os tempos. E para finalizar, gente, das 4 coisas que eu quero passar para vocês, é como que é a profissão da instrumentação, tá? Para o estudante de medicina, a instrumentação ela é um meio, ela não é um fim, né? O estudante de medicina ele está tá recebendo orientação, está recebendo informações para se tornar um médico e mesmo que seja cirurgião, provavelmente ele não vai trabalhar sendo um instrumentador cirúrgico, né? Vocês aqui rapidinho. Porém, enquanto acadêmico, o estudante de medicina ele pode ganhar uma grana extra com instrumentação, tá? Se ele fizer um curso bem feito, souber instrumentar bem direitinho, ele pode estar acompanhando a equipe cirúrgica e estar ganhando por aquele procedimento que ele entrar. E só que o estudante muitas vezes, e eu era assim também, a gente vê meio que só a oportunidade de estar entrando em cirurgia, para quem gosta de cirurgia, só a oportunidade já é mais do que um pagamento. Era assim que eu vejo até hoje, né? Para quem é estudante de medicina. E para mim, pelo menos, sempre foi uma satisfação. Eu acompanhei por muito tempo cirurgião plástico, tá? Dr. Roberto lá em Manaus. Ele é de Goiânia e trabalhou por lá. Então, eu acompanhava tanto instrumentando quanto auxiliando e aprendi muito com ele, muito questão de estrutura estética, estrutura de cirurgia plástica, coisa que eu não teria aprendido se não tivesse tido essa oportunidade de instrumentar para ele. Então, a instrumentação, ela serve para abrir muitas portas, tá? E para quem precisa sobreviver de instrumentação, também dá certo. Geralmente é o caso do pessoal de enfermagem, técnicos de enfermagem, até mesmo enfermeiros, né? Só que não é nem obrigatório, é aconselhável, mas não é obrigatório que se tenha o curso de enfermagem ou de técnico de enfermagem. A pessoa pode sair do ensino médio e já fazer um curso profissionalizando em tecnólogo de instrumentação cirúrgica, tá? Tem dois grupos principais. Depois que a pessoa está na área de instrumentação, ela pode estar tanto no sistema público, tem hospitais que têm contratados, tá? No centro cirúrgico tem pessoas que são instrumentadores para entrar na cirurgia instrumentando. Ele não é circulante, perdão, ele não é técnico de enfermagem, muitas vezes é técnico, mas ele não está ali trabalhando como técnico de enfermagem. Ele está exclusivamente como instrumentador para entrar nas mais diversas cirurgias. Normalmente isso daí são hospitais terceirizados ou mesmo hospitais particulares. Nos hospitais particulares, normalmente o instrumentador ele faz parte de uma equipe cirúrgica já própria. Então aquela equipe, ela toda vez que tem uma cirurgia, ele chama aquele instrumentador e aquele instrumentador vai. E aí vai de acordo com o acordo, né, que foi feito entre a equipe e o instrumentador. Ou o instrumentador ganha por cirurgia, ou ele ganha por mês, tá, para estar mais à disposição. Isso varia muito de acordo com a demanda da equipe cirúrgica, se tem muita cirurgia, se tem pouca. Aí eles combinam um valor que fique justo. Quando o instrumentador ele trabalha pelo tipo, que nem eu falei, num hospital vinculado para ser instrumentador, ou mesmo numa equipe cirúrgica que ele trabalhe por mês, a média mensal, pelos dados que eu apurei hoje, tá? A média mensal que recebe um instrumentador cirúrgico é R$ 2.316, tá certo? Dos que eu conheço que trabalham profissionalmente como instrumentadores, eles ganham mais do que isso, porque eles ganham por cirurgia. A minha instrumentadora mesmo da minha equipe particular, ela com certeza ela ganha bem mais do que isso aqui, porque ela ganha por cirurgia, tá certo?
Então, muitas vezes compensa, às vezes ganha, às vezes um instrumentador ganha até mesmo mais do que um enfermeiro, né, com o ensino superior. Infelizmente, né, a gente sabe que a classe de enfermagem, mesmo com essa tentativa de ajuste e ajuste de piso salarial e tal, ainda é um grupo que trabalha muito e recebe pouco, né? A gente sabe que, infelizmente, isso ainda é uma realidade. E o instrumentador ele também tem as suas subespecialidades, tá? Ele pode ser instrumentador geral, que ele entra basicamente nas cirurgias da cirurgia geral e ginecológicos, tá? Mas tem instrumentador que é específico de cirurgia cardiovascular, que tem muito mais instrumental, então ele tem que ter um preparo adequado, tem já a parte de hemodinâmica, então é um instrumentador muito mais capacitado. Instrumentador de neurocirurgia, instrumentador de cirurgia plástica, enfim, cada área que vai é como a nossa especialidade cirúrgica. Para cada residência que você faz, tem a sub e ali você vai receber um treinamento específico. Mesma coisa, o instrumentador. E além da cirurgia tradicional, ou seja, cirurgia aberta, tem as cirurgias videolaparoscópicas, né, que já é uma realidade já há muito tempo, há mais de 20 anos pelo menos, cirurgias videolaparoscópicas, e atualmente está chegando no mercado as cirurgias robóticas. Para todos esses tipos de cirurgia, precisa de um instrumentador capacitado, tá? E, obviamente, quanto mais complexa for a cirurgia, mais ensino, mais preparação tem que ter um instrumentador, tá certo? Então, vamos fazer uma revisão rapidinha, que foi bastante coisa, né? Falando só de instrumentação aqui, deu realmente uma hora. Eu respondi aqui minha equipe master está me ajudando aqui, que escreveu a pergunta que João falou, que foi que eu respondi, mas eu vou ler de novo. Foi João pedindo para enviar lá no grupo, né? Um local para realizar os estudos para instrumentação. Até hoje não achei uma fonte que me identificasse. Pois eu vou falar direto contigo, João, depois explicando mais detalhes, mas fique ligado, acompanhe direitinho o canal aqui, tá? No YouTube, acompanhe lá no Instagram o perfil, o grupo do Bizu no WhatsApp, que eu vou estar trazendo mais informações, inclusive de como você pode se preparar aí de uma maneira segura, de uma maneira com dados corretos, de uma maneira bem prática, bem legal para você estar se formando cada vez melhor e estar mais capacitado para isso aí, tá? Depois eu vou falar contigo no particular, mas fique ligado aí do @prosuturas. Todo lugar que eu falei aí é esse mesmo perfil. YouTube, Instagram, TikTok, lá no WhatsApp, @prosuturas, beleza? Depois a gente conversa melhor, mas fique ligado aí todo mundo, tá? E vamos lá fazer uma revisão, rapidão? Então eu disse 4 coisas principais, certo? Que você deve saber sobre instrumentação cirúrgica. Então, falei sobre a função, falei sobre os cuidados essenciais do instrumentador, os tempos cirúrgicos, a montagem da mesa e, para finalizar, como que é a profissão da instrumentação. Então, na função, eu falei o que o instrumentador ele vai estar fazendo ali no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, né? O cuidado com o ambiente cirúrgico, a preparação do instrumental, no intraoperatório está auxiliando, se antecipando e mantendo a contagem dos instrumentos e das compressas. E no pós-operatório, o acondicionamento da peça cirúrgica, que já deve ser feito assim que recebe a peça, e a lavagem e esterilização do material. Nos 7 cuidados essenciais, eu falei sobre a higienização das mãos, falei sobre o uso do equipamento de proteção individual, dos EPIs, a lista de verificação de segurança, que é aquele checklist, a comunicação efetiva, que é importante, e, mais uma vez, enfatizei a contagem cirúrgica, tá? É um cuidado essencial, contar compressa, contar material, e a higienização dos instrumentos também, tá certo? E tem um treinamento contínuo, óbvio, sempre se preparando, tá? Eu já vou ler aqui rapidinho, tá, Pedro? Tua pergunta, deixa eu só terminar aqui a revisão. Rapidão. Dos tempos cirúrgicos, né? O terceiro item que eu falei são os tempos cirúrgicos, que é a diérese, hemostasia, o tempo principal e a síntese. E a montagem da mesa, tá? Ainda passei o bizu aqui rapidinho de como calçar a luva e o bizu da montagem do bisturi. E para finalizar, eu falei de como é a profissão, falei um pouquinho dos tipos de instrumentação e de como tá ganhando uma grana com isso daí, tá certo? Então, isso era o que eu tinha para falar hoje. Vamos ver aqui. Laiane João participando, agradecendo aqui, agradeço de coração, tá? Os elogios.
Eu sempre procuro fazer o melhor que eu posso. Sei que ainda está longe de ser o perfeito, o ideal, mas pode ter certeza que é de coração mesmo, não só para vocês que eu conheço, mas para todos, tá? E vamos aqui, Pedro perguntou se as próteses, né, entrariam em que tempo cirúrgico. Pedro, prótese entra na parte o tempo cirúrgico é o tempo principal, tá? Lembra? Primeiro, diérese, segundo, hemostasia, terceiro, tempo principal. Então, as próteses entram nesse tempo. Normalmente, as próteses, elas ocupam muito espaço na mesa. Estou só procurando aqui o desenho que eu fiz dos tempos cirúrgicos. Acho que está aqui. Pronto, então a prótese, vou mostrar aqui no desenho que eu fiz, ó. As próteses, elas ocupam muito espaço. Então, normalmente eu coloco aqui, ó, mais afastado das pinças menores, tá certo? Aqui, ó. Mais afastado, fica ali perto de afastador, dos farabefes, de doyan, tá certo? Como elas são muito grandes, a gente coloca por aqui. Mas o tempo delas é tempo principal, tá certo? Número 3. Geralmente elas são usadas, se for prótese, por exemplo, ortopédica, né? Como elas são muito grandes, a caixa da ortopedia tem uma caixa só para parafuso, velho. A galera gosta mesmo de marcenaria. É uma furadeira, é um serrote, é parafuso, martelo, prego. Então, tem uma mesa só para esse tipo de equipamento, separado do equipamento normal, né? Mas é isso daí. Quando você estiver entrando no centro cirúrgico, tu pagou o P7 comigo agora. Vai começar a entrar mais em centro cirúrgico. E aí tu pode me procurar lá pelo hospital, quando estiver rodando. E também já vai direto nas salas da ortopedia. Já dá uma olhadinha como é que eles montam a mesa, que é interessante. Tá aprendendo também, tá? Então é isso, gente. A gente chegou aí em 1 hora de live, tá certo? Agradeço o carinho de vocês, a atenção, a participação. Vocês interagindo me deixa até mais estimulado estar produzindo material aqui para vocês, tá certo? Então a gente vai conversando aí. Um grande abraço a todos. Até mais.